Então, a aula de hoje, Romanos 15, de 14 a 22. Então, como eu falei na aula passada, né? A gente leu ali uma parte do capítulo 15, onde o Isaac falou sobre o exemplo de Jesus. Ele falou também algumas coisas anteriores que a gente já tinha tratado, mas o principal foi justamente como Jesus fez. Então, o fato dele não ter agradado a si mesmo. Lembra do contexto aqui onde a gente está agora? Você tinha lá a questão dos fracos e dos fortes, não é isso? Lembra disso? Quem eram os fracos e os fortes? Juliana, brincadeira, né? Quem eram os fracos e os fortes aí que Paulo está falando? Vai, Juliana, desenvolve. Justificado pelas obras? Você acha? Não. Você lembra, Kiara, quem eram os fracos e os fortes lá que a gente estava tratando nas últimas aulas? Mas com relação a quê? Você lembra? Não, ninguém lembra de nada. Vamos lá. Paulo está tratando aqui, ele veio do capítulo 14 falando sobre alimentação, lembra disso? Alimentos, dias, o que estava acontecendo no meio da igreja lá de Roma, que tinha cristãos que eram gentios, ou seja, não judeus, e tinha cristãos que eram judaicos, né? Vieram ali de uma origem judaica, ok? Então, judeus e gentios estavam dentro daquela comunidade cristã de Roma. E o que acontecia ali? Alguns cristãos tinham amadurecido e entendido que aquela dieta que Moisés tinha passado na lei, ela não perdurava mais. Não era mais uma ordem para a igreja hoje, certo? Por mais que você fosse judeu, você não tinha mais a obrigação de obedecer aqueles ritos de alimentação, de dias sagrados, etc. E aí você tinha ainda dentro dessa comunidade cristã, provavelmente um grupo judeu que ainda não tinha amadurecido, certo? Eles não tinham entendido que eles não precisavam mais comer certos tipos de alimento, separar certos dias, por exemplo, o sábado, por exemplo, festas judaicas. Aquilo tudo ali era sombra daquilo que viria, ou seja, se cumpriu em Jesus, certo? Aquilo apenas apontava para Jesus. E aí Paulo está falando para eles o seguinte: olha, por mais que seja uma questão de imaturidade ainda na fé, né, de uma certa ignorância, de conhecimento, essa questão é uma questão secundária. Ou seja, o que seria uma questão secundária? É algo que não é uma questão impeditiva, por exemplo, para a pessoa ser salva, para a pessoa agradar a Deus, entendeu? Então, por exemplo, alguém que pensasse que Jesus ele era o Senhor, mas ao mesmo tempo fizesse boas obras para garantir a sua salvação, essa pessoa estava pecando num problema fundamental da fé. Por quê? Porque a gente entende que para a salvação, só Jesus salva. Correto? As obras salvam? Não, mas elas cooperam com a salvação? Bom, a pessoa tem que desenvolver uma reflexão, ela vai fazer o que está na Bíblia. Isso. Então assim, as obras elas não cooperam, né? Ou seja, elas não ajudam a gente no processo da salvação. O que acontece então, afinal? As obras elas são uma consequência, como a Kiara falou, certo? Se eu fui salvo, como? Pela fé em Cristo, não é isso? Eu me converti, eu me arrependi dos meus pecados, entreguei toda a minha confiança para a salvação em Jesus. A partir desse momento eu começo agora a praticar boas obras. Por quê? Porque eu já fui salvo. Então a consequência de alguém que já foi salvo é o quê? Praticar boas obras. É obedecer os mandamentos, certo? É amar os irmãos, beleza? Então essa é uma questão fundamental, onde não dá para ver divergência, não dá para ver tolerância, ou você é ou você não é. Isso é uma questão fundamental, beleza? Agora, uma questão secundária qual é? Se eu como certo alimento ou não. Era o que estava acontecendo ali no meio daquela igreja. Tinha alguns cristãos que vieram do judaísmo, não todos, até porque Paulo vai dizer que ele era forte, certo? Ele vai dizer assim, nós que somos fortes, ou seja, ele era judeu e ele se incluía no grupo dos fortes. Então, fraco e forte aqui no contexto não significa gentio e judeu, pelo contrário. O judeu que amadureceu e entendeu a liberdade dele em Cristo, ele era forte, entendeu? E ele precisava ter um tipo de atitude amorosa para aqueles que ainda não tinham compreendido
que não precisavam mais guardar aqueles rituais do Antigo Testamento. Então você tinha lá um grupo de judeus que ainda achavam que tinham que observar aquelas coisas. Não posso comer carne de porco, eu não posso comer carne que foi oferecida aos ídolos, eu não posso comer tais e tais coisas, eu preciso guardar o sábado. Mesmo esse judeu que não tinha se libertado dessas coisas, esse cara, por ser irmão em Cristo, ele já tinha entendido que as obras que ele fazia não salvavam ele. Entendeu? Ou não? Entendeu a diferença? Entendeu, Juliana? Então a grande questão é, para o cara ser chamado irmão em Cristo, ele precisa entender que a salvação é só por meio de Jesus e não por causa das obras. Você entendeu? Questão primária, fundamental. A questão secundária qual é? Ele achava que o alimento tornava ele impuro. Uma questão secundária, ou seja, isso não impedia o relacionamento dele com Deus. Entendeu? Isso não afetava, por exemplo, a salvação dele, como uma questão fundamental afeta. Beleza? A gente vai discorrendo sobre isso aqui e a gente vai caminhando. Tá? Então Isaac falou sobre a questão do exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo, e a gente entra no texto hoje de Romanos 15, de 14 a 22. Mateus, está me ouvindo legal aí? Tá me ouvindo, Mateus? Ok, beleza, tá. Vamos lá. Então Romanos 15, 14, vou ler para facilitar aqui, inclusive a transmissão. Diz assim, nem abri o texto. 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, em circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não o de Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendemos os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que a gente possa compreendê-la e também aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, pergunta. Antes da pergunta, uma afirmação. Paulo era o quê? Qual era o ofício dele? Alguém sabe? Paulo era um? Muito bem, um de cada vez, tá? Paulo era um? O que ele era? O que ele fazia da vida? O que você acha, Luiz, que ele fazia da vida? Ele era um apóstolo, certo? E o que é um apóstolo? Quem sabe aí? Você pensa assim, apóstolo, o que vem à sua cabeça? Qual é o papel de um apóstolo? Bom dia, jovem. Juliana, vai, o que um apóstolo fazia da vida? Vai lá. Jogava futebol. Pregava. O que mais? Fala, Mateus.
Aham. Então, o Mateus usou um termo aqui interessante. Era um grupo seleto, não é isso? De cristãos ali, que estavam empenhados naquela tarefa de edificar igrejas, certo? Fazer umas tarefas diferenciadas, tá? Uma pergunta que eu vou fazer nesse sentido ainda existem apóstolos hoje? O que você acha? Sim, não e por quê? O que você acha? Eu acho que fazer parte de uma terminologia muito. Eu sei os ADs falar porque apóstolo é enviado, nós também somos enviados, Aham. da minha igreja fazendo. Só que você vê algo muito específico da forma como Deus escolheu eles e quando Judas, né, foi escolhido, teve que tirar a sorte. Então não era uma coisa que estava aberta a qualquer um, porque assim, tinha uma quantidade ali que era o propósito de Deus, e mesmo quando não foi sair daquela quantidade ali, se fosse decidir, tipo assim, qualquer líder ser o titular do apóstolo, eu acho que não teria necessidade de rigor, que tirar a sorte é uma coisa tão rara na Bíblia que, nesse caso, eu penso assim. Yeah. Então, o Isaac falou uma coisa interessante, né? A ideia de apóstolo, um termo básico, né? Seria a ideia de enviado, certo? Aquele que é enviado. Ele recebeu uma tarefa e ele precisa então executar aquela tarefa, ele vai com um enviado, tá? Só que o termo na Bíblia, por mais que tenha essa raiz aí, esse significado de enviado, ele era um termo usado para algumas pessoas seletas. Por exemplo, Mateus usou essa palavra, né? Seletas. O que significa isso? É que somente um grupo na Bíblia, poucas pessoas foram chamadas de apóstolos. Lembra quando Jesus chamou os discípulos? Lembra disso? Tinha uma multidão seguindo Jesus. Ele chamou 12, certo? E designou eles para uma tarefa específica. E o texto depois vai dizer que Jesus chamou eles de apóstolos, certo? Ele os enviou para uma tarefa específica, só que junto com aquela tarefa ele deu autoridade para aqueles apóstolos para fazerem certas coisas em seu nome, tá? E quando a gente vai ver esse termo sendo usado na Bíblia, ele não era usado para qualquer pessoa, como eu falei, e ele trazia assim, um peso muito forte, diferentemente daquilo que a gente vê hoje. Então, por exemplo, pensa aí num apóstolo moderno. Quem você lembra aqui na sua cabeça aí? Valdomiro Santiago, Matheus falou aqui. Apóstolo, ele se denomina apóstolo, não é isso? Quem mais, Matheus? O que você sabe aí? Agenor Duque também se chama apóstolo? Ele fala que é? Então assim, a gente vê várias figuras no cenário evangélico atual que se autodenominam apóstolos, certo? Não foi Jesus que os comissionou, eles falam que eles, assim mesmo, eles são apóstolos, certo? Por quê? Porque a gente vai ver claramente que para ser chamado apóstolo na Bíblia, uma das coisas principais, o cara que tinha que ter andado com Jesus, ou tinha que ter sido testemunha ocular de Jesus. Paulo vai dizer que ele era um nascido fora de tempo, certo? Ou seja, ele foi designado como apóstolo, mas ele não fez parte daqueles 12 iniciais. E Matias, ele não era um apóstolo meia tigela, ele foi também um apóstolo. Lembra da figura de Matias? Alguém lembra? No início de Atos dos Apóstolos, o que acontece? Judas ele vai e se enforca, certo? O que acontece? Aquele grupo ali de apóstolos, eles se reúnem e falam assim, olha, a gente precisa de alguém para essa função. Certo? E como é que a gente vai fazer? Eles não tinham mais Jesus ali com eles, dizendo quem ia acontecer, quem ia aqui entrar. Aí eles chamam a comunidade e falam assim, olha, a gente vai lançar sortes aqui. Aí tinham 2 nomes cogitados, não era isso? Matias e o outro era qual? Mateus, você lembra? Está lá em Atos 1. Não tem problema. Aí lançam sortes e Matias recebe cai no nome de Matias essa escolha. E ele entra agora para figurar como 12º apóstolo. E essa filiação ou coroação dele lá, ela justamente foi autenticada por Deus. Era uma forma que era muito válida no Antigo Testamento de usar lançar sortes, entendeu? Só que aí vem outras pessoas depois desses 12 que são chamadas de apóstolos também. O apóstolo Paulo é um deles. Quem lembra de outro apóstolo aí que foi chamado depois dos 12? Lucas. Não. Mas Lucas não foi testemunho ocular. Lucas não foi apóstolo. Não foi apóstolo? Não. Quem mais? Alguém lembra? Quê? Matheus?
Não estou te ouvindo. Então, se a gente tem a figura ali de Tiago, irmão de Jesus, que foi chamado apóstolo também. Lembra da figura de Tiago? Que ele era pastor, não era isso? Em Jerusalém. Ele era como se fosse um dos principais pastores ali de Jerusalém. Junto com Pedro, junto com João. Certo? Foi chamado de apóstolo também. Não tinha sido um dos 12. Barnabé, em um texto com Paulo ali, ele é chamado de apóstolo também. Então assim, nós temos algumas figuras além daqueles 12 que foram chamados de apóstolos, ok? Então, vou nomear aqui. A ideia principal, então, testemunhas oculares. Os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus, beleza? Eles viram Jesus ensinando e dando o exemplo. Segundo ponto principal que eu elenquei aqui, tinham autoridade para formular o que é o Evangelho. Imagina você hoje, no século XXI, você dizer aquilo que Deus disse. É como se eles tivessem tido aquela revelação e eles tivessem passado adiante aquela revelação. Ou seja, Deus diz dessa forma, entendeu? O Evangelho é isso e não isso. Quem é você, por exemplo, para você dizer hoje o que é o Evangelho? A gente só consegue dizer o que é o Evangelho porque já está relatado para a gente, certo? Se a gente não tivesse esse relato aqui, como é que a gente ia poder falar o que Deus é, o que Deus fala, o que Deus afirma? Como é que a gente poderia fazer isso? Os apóstolos tinham essa função. Eles determinavam o que realmente era de Deus e o que não era. Entendeu? Entendeu o que era? Beleza. E por último, coloquei aqui, né, lançar os fundamentos da fé. Então eles estavam ali formando, né, como se fossem o início da igreja. Por isso que a gente fala, a igreja do primeiro século, ela não era uma igreja católica, ela era uma igreja apostólica. A primeira igreja foi uma igreja apostólica. Por quê? Porque os pastores eram os apóstolos. Eles que estavam fundando as igrejas no início. Então você teve ali igrejas em Jerusalém, você teve igrejas, por exemplo, por todo depois, né, que vem Paulo, aí vem Samaria, você vem a expansão do evangelho para a Judéia, para a Galiléia, para outros lugares ali fora de Jerusalém, inclusive com o ministério de Paulo, a questão dos gentios. Mas todas aquelas igrejas ali iniciais foram fundadas pelos apóstolos. E aí eu te pergunto, a igreja de Roma foi fundada por apóstolo? Quem lembra? É muito provável que não, né? Lembra, Paulo não fundou a igreja de Roma. E provavelmente também Pedro não fundou a igreja de Roma, como os católicos falam, né? Na verdade, quem fundou a igreja de Roma provavelmente foram cristãos que vieram do Pentecostes, lembra disso? Estavam no Pentecostes, ouviram aquela mensagem e fundaram então a igreja em Roma. Beleza? Então vamos caminhar. Essa aula de hoje a gente vai falar basicamente sobre o ministério de Paulo, tá? Então ele vai dizer aí, verso 14, capítulo 15. Certo estou, ele vai falar então da qualidade dos cristãos de Roma. Diz que eles estão possuídos de bondade, cheios de conhecimento. Eles estão aptos, né, para se admoestarem, ou seja, para se corrigirem, se aconselharem mutuamente. Só que Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu escrevi com ousadia aqui para trazer essas coisas à memória, por causa da graça de Deus que me foi outorgada. Interessante é que o John Stott também pontua o seguinte, que os apóstolos tinham essa habilidade, né, ou essa função de ficar sempre trazendo à memória dos cristãos aquilo que já tinha sido ensinado. Você já parou para pensar, por exemplo, que muitas coisas que a gente ouve na igreja, a gente ouve 1 milhão de vezes? E tem coisas que é muito importante a gente ouvir 1 milhão de vezes. Por quê? Para que a gente não se esqueça. Então Paulo, por exemplo, ele falava, olha, eu estou falando às vezes as mesmas coisas, mas isso é segurança para vocês. Então a gente precisa o tempo todo ser lembrado as coisas fundamentais da nossa fé. O quê? Coisas básicas, às vezes, por exemplo, que Deus é bom. Já parou para pensar que às vezes nas circunstâncias que você enfrenta, o seu coração duvida dessas verdades principais? Às vezes a gente passa por um momento difícil e a gente pensa assim, caramba, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus está no controle dessa circunstância? E a gente começa a duvidar. E é importante a gente lembrar dessas coisas, por quê? Para que a gente fique seguro, para a gente caminhe firme na verdade, certo? Então, eles tinham essa função também de trazer sempre a memória, e Paulo vai fazer justamente isso com essa igreja. Só para lembrar, né? Paulo não tinha ido a Roma até o momento, a igreja tinha sido fundada por outros cristãos, ele não tinha, na verdade ele tinha desejo de ir até lá, ele vai dizer no início da carta, mas ele ainda não tinha conseguido. E agora ele tem um plano. Qual era o plano de Paulo? Ele queria ir pregar o evangelho na Espanha, certo? E aí ele vai então contar com o apoio dessa igreja, dos cristãos de Roma,
para ir até a Espanha. Então ele está falando já previamente a mensagem que ele prega. Por isso que ele escreveu uma carta grande, explicando para os cristãos de Roma qual é a mensagem que ele prega, os fundamentos do Evangelho. Aqui ele vai dizer que é para lembrá-los, porque eles já sabiam. Só que ele agora está aprofundando, você percebeu? Ele escreve vários capítulos para aprofundar justamente aquilo que é o fundamental da fé. A salvação em Cristo, a condenação de todo pecador, a justificação pela fé somente, as obras como consequência, a firmeza da salvação. Várias coisas que Paulo está escrevendo aqui, além deles já saberem, para aprofundar também a questão do Evangelho. Então, ele vai falar sobre o ministério dele. Versículo, então, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. O John Stott vai pontuar aqui que o ministério de Paulo é um ministério sacerdotal, versículos 16 e 17. O que seria um sacerdote, Rodrigo? Fala para mim aí. O que você lembra do sacerdote do Antigo Testamento? Não lembra, não? Não? Lembra, Kiara? O que fazia o sacerdote no Antigo Testamento? Não lembra? Você lembra, Isaac? Oferecer o sacrifício. Oferecer o sacrifício. O que mais? Papel de liderança, né? De uma forma geral. Ó, Mateus escreveu aqui. Alguém responsável por unir o povo a Deus. Então, vamos pensar na diferença aqui que eu acho interessante para a gente aprender. Existia uma figura do profeta no Antigo Testamento, certo? E a figura do sacerdote. Eram duas coisas distintas. Qual é a função básica do profeta? Era ouvir de Deus e passar para o povo, tá? Então ele era o porta-voz de Deus para o povo. E qual era a função do sacerdote? Era o contrário, né? Tem que apagar o feliz Páscoa aqui. Vamos lá. Então, profeta. O que eu falei aí? Você lembra? O que ele fazia? Então você tinha aqui Deus, não é isso? A mensagem vinha de Deus, certo? Passava pelo profeta e ia para onde? Para o povo. Ok? E qual era a função do sacerdote? Era o contrário, não é isso? Vou botar aqui o sacerdote. Ele levava o povo, ou o clamor do povo, etc. Ele representava o povo diante de Deus. Entendeu a diferença? O profeta era de Deus para o povo, o sacerdote era do povo para Deus. Então Paulo está dizendo aqui que o ministério dele era um ministério sacerdotal, por mais que ele tivesse um Novo Testamento. Por quê? Porque ele apresentava o povo a Deus. Entendeu? Então ele ia pregando o Evangelho, testemunhando de Jesus, e à medida que as pessoas iam se convertendo, é uma figura, na verdade, como se ele estivesse apresentando aqueles convertidos a Deus. Entendeu? E aí o interessante, lembra que eu falei no início da aula, que a ideia é a gente sempre tentar aplicar aquilo na nossa vida, aquilo que a Bíblia fala, 2000 anos atrás ela já vem falando, aplicar na nossa vida hoje, né, esse momento talvez aí pós-moderno. Eu sou também um sacerdote, certo? Eu preciso apresentar as pessoas a Deus. Se a gente parar para pensar, a gente tem tarefas proféticas e tarefas sacerdotais. Beleza? Como é que eu vejo isso? Abre lá então 1 Pedro 2,9 para a gente dar uma olhada. 1 Pedro 2,9. Quem achar pode ler, por favor. Maravilha. Então Pedro está falando aí no Novo Testamento, não é isso? Que nós, os cristãos, somos sacerdotes de Deus, sacerdócio real, certo? A fim de proclamarmos. E quem proclama era quem? O profeta, não era isso? O profeta proclamava. Então a ideia é que nós temos essas duas funções aqui. É claro que não temos a mesma autoridade dos profetas,
nem dos sacerdotes no Antigo Testamento, certo? É uma função um pouco diferente, mas lembra justamente esses dois ofícios aqui. Paulo vai dizer que ele leva os gentios até Deus. Ele vai dizer que através do ministério dele, Deus faz as coisas. Quer ver? Versículo 16. Deixa eu me achar aqui. Versículo 16. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, a ideia é que os gentios agora são oferecidos a Deus de forma que Deus aceite aquele sacrifício. Por quê? Porque o Espírito Santo é que está trabalhando ali. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a marca de Jesus, certo? Deus agora está realmente morando na nossa vida. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Então Paulo pega esses convertidos e apresenta eles a Deus, ok? Então nós agora podemos ter acesso a Deus. Aqui Paulo falou, se não me engano, no capítulo 5. Nós temos acesso a esta graça, certo? Nós temos acesso a Deus por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Então, já lemos aqui que somos sacerdotes, e Paulo vai falar sobre o ministério poderoso que ele tem também. Versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Vamos pensar a primeira coisa aí no objetivo. Paulo tinha o objetivo de levar aqueles gentios, ou seja, não judeus, à obediência. Aí eu te pergunto, existe vida cristã sem obediência a Deus? Sim, não, por quê? Pode um cara ser chamado de crente, cristão, sem viver os mandamentos? Sem viver, por exemplo, uma novidade de vida? Não. Por quê? Peraí, deixa eu ir falando aos poucos aqui. Você falou então, Mateus falou aqui, né? Jesus disse, na verdade João diz, né? Perdão, Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quê? João 14,15, tá? E aí Mateus falou que é uma questão de amor também, né? Certo? Beleza. Fala, Isaac. Não, eu acho que o próprio chamado ao seguir a Cristo é uma questão de obediência. Não tem como atender esse chamado sem obedecer. Interessante, né, que hoje em dia a gente vê muita gente que vive, professa uma fé em Cristo, né? Falar, eu sou cristão. E aí você pensa assim, mas vou olhar para a vida dessa pessoa, o que essa pessoa faz, né? Aí você vê a pessoa vivendo uma vida que não tem nada a ver, que não tem assim, não tem obediência, né? Como é que você pode então chamar aquela pessoa de cristão? E aí Tiago fala uma coisa interessante, a carta de Tiago vai dizer o seguinte, olha, Tiago 2,14, vou ler aqui para facilitar. Ele fala assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que o Tiago está falando aqui é que se existe uma fé, ou seja, se alguém diz que crê em Jesus, mas não pratica, por exemplo, os seus mandamentos, que seria a ideia das obras, como é que alguém pode dizer que essa fé é salva? A mesma coisa que Paulo queria que aqueles gentios eles conhecessem a Deus, mas se tornassem obedientes. Por quê? Porque a obediência é um fator fundamental do discipulado. Então a ideia é que ele queria conduzir os cristãos à obediência. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Se eu vivo o Evangelho, ou se eu falo que creio em Jesus, mas não ando no caminho da obediência, alguma coisa está errada. Concorda comigo? Concorda, Luiz? Então são coisas que a gente precisa sempre lembrar as pessoas, sempre que a gente prega o Evangelho também. Que alguém não pode viver o Evangelho, falar que crê em Jesus, se não obedecer os seus mandamentos. Por isso que ele vai dizer essa questão da obediência, né? Que ele quer conduzir os gentios à obediência. Ele vai dizer que ele está discorrendo sobre as coisas que Jesus fez por intermédio dele. Interessante é que Paulo ele se considera como um instrumento, né? Que Deus fez através de mim. Então vamos parar para pensar isso e aplicar isso na nossa vida também. A gente às vezes faz alguma coisa, né? Prega, ou alguém pode se converter através da nossa vida, talvez a gente pode orar e alguém ser curado,
E às vezes a gente pode cair no engano de achar que a gente fez alguma coisa, certo? E a gente tem que sempre lembrar, né? A gente é cooperador com Deus, a gente está sempre colaborando com Deus, mas acima dessas coisas, o exemplo de Paulo mostra pra gente que Deus é que está fazendo a sua obra. Ele vai dizer que Deus fez através dele todas aquelas coisas. Hoje eu estava pensando de manhã, porque o nome do meu filho é Saulo, né? E aí vem do apóstolo Paulo, que não deixou de ser Saulo nunca, você sabe, né? Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome grego, não é isso? Acho que é. Paulo, acho que deve ser isso. Só que ele nunca mudou de nome, né? Como algumas pessoas acreditam. O interessante é que Deus fez o nome de Paulo ser muito grande. Já para pensar nisso? Quantas pessoas foram influenciadas pela vida de Paulo? Quantos ministérios foram influenciados positivamente pela vida de Paulo? É muita coisa. Quantas pessoas colocaram o nome do filho de Paulo? Como eu, né, no caso. Quantas pessoas? Muita gente. Paulo tinha feito uma série de coisas, ele tinha pregado para muita gente tinha se convertido. Ele tinha aberto muitas igrejas. Ele tinha feito muitos milagres. Muitos, assim, absurdamente. Milagres extraordinários. Milagres já era uma coisa extraordinária, mas assim, é um pleonasmo mesmo para demonstrar como é que era algo fantástico. Ele poderia então cair no engano de achar que ele tinha feito alguma coisa. Só que ele vai lembrar o quê? Que Deus fez por meu intermédio. Então ele entendia que ele era um instrumento. E pra gente, a melhor coisa a gente sempre lembrar é que nós somos um instrumento de Deus. Que Deus está usando para fazer a sua obra. E aí o Stott pontua o seguinte, que se nós entendemos que somos um instrumento, a gente dá toda a glória a Deus, certo? Porque se eu não sou um instrumento, na verdade, se eu sou só um parceiro de Deus, aquilo que eu fizer, né, a glória é minha então, não é Deus? Mas não é assim que acontece na vida cristã. Na vida cristã é como? Eu sou um instrumento de Deus. Deus está me usando. Né? Eu sou um instrumento útil. Aquilo que a Bíblia diz, né? Se eu me santifico, eu sou útil nas mãos de Deus. Quer falar, quer? Não? Eu acho interessante uma observação. Eu estava pensando nisso esses dias. A forma como Deus faz isso, que realiza, não estou falando no sentido de milagre ou para outras pessoas, mas até na transformação do nosso interior. E Ele próprio se agrada disso da gente e nos coloca numa relação mais agradável com Ele. Tipo assim, a glória é dele, foi Ele que fez, mas isso ainda melhora a nossa relação com Ele e como acho que em última instância, o que Ele faz é sentir prazer nas obras das próprias mãos, porque até a gente, Ele olha para a gente e vê Cristo. O sacrifício, né? Por isso que Ele consegue chegar a perfeição na gente e ter prazer na gente. Na própria criação do mundo, Ele olhava e via, nossa, olha como Ele sentia prazer nas obras das suas mãos. Sim. Então, na verdade, a própria relação de Deus se relacionando com a única coisa que acho que Ele pode sentir assim, prazer, que é algo de perfeição que venha dele, não da gente. No caso, pode ser. Porque a gente tem que entender, né? Por exemplo, acho que Tiago também fala disso, né? Que toda boa dádiva ela vem do Pai das Luzes, né? Então as coisas não emanam da gente. Isso assim, tem um reflexo muito grande na nossa vida cristã. Da gente não ficar, às vezes, assim, surpreso quando a gente vê coisas ruins na gente. Então, por exemplo, poxa, eu não consegui isso, não consegui aquilo. Sabe, pô, fiz isso de errado pela 1000ª vez. Pra gente entender quem nós somos e saber qual é a nossa fonte de fazer, por exemplo, coisas boas. Qual é a nossa fonte, por exemplo, de alegria? Qual é a nossa fonte, por exemplo, de caráter? Nosso bom caráter vem da onde? Você nasceu assim, teu pai te deu? Ou é Deus que transforma o seu caráter? E quando a gente entende que Deus é que está fazendo a sua obra, que Deus é que é essa fonte, a gente vai se colocando no lugar correto. O entendimento correto de que eu busco em Deus a minha fonte. Eu busco em Deus a prática, por exemplo, se eu vou fazer o bem, eu faço com base em quê? Na minha bondade? Não, com a bondade de Deus. Com o poder de Deus. Então eu passo a depender mais de Deus para fazer tudo que eu faço na minha vida. Entendendo que eu sou um instrumento nas mãos dele. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá? Bom dia. Né? E ele vai falar sobre a questão de palavras e ações. Olha lá. Para conduzir, Jesus fez por intermédio dele, versículo 18, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras.
Então vamos pensar nessa ideia de palavras e obras, certo? Tem muita gente que hoje pensa assim, vou falar uma música, né? Se não me engano é do Kirk Franklin, um autor até, um cantor americano. Tem uma parte da música que ele fala assim, apenas não pregue o Evangelho, seja o Evangelho. Por exemplo, como é que eu vou ser o Evangelho sem pregar o Evangelho? Entendeu a ideia? Será que é possível pregar o Evangelho, levar as pessoas, por exemplo, à conversão, a conhecerem quem Jesus é, simplesmente pelo exemplo? O que você acha? Está frio, Luiz? Não? Está tranquilo? E aí, o que você acha? É preciso pregar ou só viver? Os dois. Eu já até comentei aqui um tempo atrás que eu queria muito, né, ser bom com as pessoas, né, na época da faculdade. Eu ficava tentando ser bom com elas, bonzinho e tal. E eu lembro que Deus, uma hora, chamou minha atenção, né, se não de maneira audível, mas assim, de maneira perceptível, sabe? E eu percebi que eu precisava falar de Jesus. Por quê? Porque você pode viver no Evangelho o quanto tempo for. Se você não abrir a sua boca para falar da palavra de Deus, ninguém vai se converter. E aí a gente tem as duas figuras, né? Nós temos a figura da palavra, certo? E a figura do exemplo. Se você parar para pensar, Jesus fez muito, tanto uma coisa quanto a outra. Então pregar, certo? E viver, certo? Qual é o problema se eu só prego, mas não vivo? O que você acha? Peraí, Matheus, peraí. Fala aqui, ó. Que ela está falando da contradição aqui. Fala, Matheus. Hipocrisia. Você só fala, só prega, mas não vive aquilo que prega, você está se comportando basicamente como os fariseus, que é uma espécie de farisaísmo. Então, Mateus está colocando a ideia da hipocrisia, né? Da mesma forma como os fariseus, eles ensinavam e pregavam e não viviam. Então o problema é isso, né? Se você prega e não vive, você acaba demonstrando com as suas atitudes que você na verdade não acredita naquilo que você está pregando. Porque aquilo ali não transforma a sua vida, né? Então, não roube, não fale palavrão, mas eu faço tudo isso, qual é o sentido? É uma coisa contraditória, né? Uma coisa que não faz sentido, é contra a lógica, certo? Então você perde toda a autoridade naquilo que você fala. Mas qual é o problema, por exemplo, do cara que só vive, mas não prega? O cara é bonzinho, o cara ama as pessoas, o cara é correto, o cara que eu digo não, homem e mulher, claro. Mas ele não prega. Qual é o problema dele? Eu vejo que isso pode passar como se fosse uma característica da pessoa, e não uma mensagem a ser transmitida, fulano é assim e tal, como se fosse algo escrito a ele. De influenciar, tipo assim. Tem uma fonte, tem um modo de vida acessível que a gente pode também buscar ser igual. Eu penso que sempre fica assim, no final das contas, acaba que a glória acaba indo para a pessoa. A glória vai para a pessoa. Acho interessante isso também. O que, Matheus? Além também, só complementando o que o Isaac disse, né, que ele disse, que ela vai estar descumprindo também uma situação que já que é perto, né, Romanos 10, 17, salvo que eu não tenho Por isso a necessidade de nós anunciarmos e glorificarmos também. Então, Mateus está colocando a ideia aqui da importância da pregação para a salvação, né? Ele fala da ideia de que a fé vem pelo ouvir. Então, o cara que só vive, mas não prega, o que ele faz? Ele passa a não amar as pessoas, porque para a pessoa se converter, precisa ouvir. Eu tenho um exemplo da minha família, de um familiar meu, e ele falava sobre a ideia que ele queria ser um crente calado. Já viu essa, Mateus? Crente calado? E o curioso é que, assim, eu sou muito próximo, né? E eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus, sabe? Eu fico assim, cara, mas será que se eu ouvisse a palavra de Deus antes, eu não ia obedecer ela antes e não ter perdido tanto tempo como eu perdi? Porque eu tive que ouvir de uma outra pessoa que nem era meu familiar,
que eu fui conhecer, né, com 21 anos de idade, sabe? Pensando assim, poxa, se esse familiar meu não fosse um crente calado, eu poderia ter ouvido a palavra antes, sabe? E aí você vê essa diferença da pessoa que ela só quer viver, ela não quer pregar. Ela não pode levar outras pessoas à conversão. O máximo que ela pode fazer com o exemplo dela é promover uma atração, vamos colocar assim, certo? Para a pessoa assim, por que você faz assim? Aí realmente o nosso exemplo ele faz isso. Mas a grande questão é, eu preciso fazer como Jesus e Paulo fizeram, né? Eu preciso viver ou pregar o Evangelho através de palavras e através de ações. E o pior é que Pregando. pode ser o outro lado, né? A pessoa vive corretamente, acaba implicitamente condenando o comportamento errado de quem não vive, e o pessoal ficar com raiva dele, se não gostar. Mas eu acho que a raiva maior é pregar, né? Não, com certeza, porque aí você é a fonte de Os dois aí colaboram nesse sentido. Então a gente tem que saber que a gente tem que pregar e viver o Evangelho. Tomar cuidado com essas tendências que falam que você só precisa viver, tá bom? E aí, credenciais apostólicas, Paulo vai dizer então o seguinte: olha, eu fiz isso, né? Versículo 19: por força de sinais, ou seja, ele quis conduzir os gentios à obediência por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Interessante que Paulo ele vai dizer que ele fez coisas, não é isso? Por força de sinais e prodígios. E aí, se você abrir lá rapidinho em 2 Coríntios 12, fala lá sobre as credenciais de um apóstolo. Lembra que a gente viu no início da aula quem poderia ser chamado de apóstolo? E Paulo está num debate aqui em 2 Coríntios 12 sobre isso. Verso 12 diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então é interessante que se você for ler o livro de Atos, a nossa igreja agora leu recentemente, você vai ver que muitos sinais e prodígios eram feitos. Mas normalmente você tem uma subscrição lá, pela mão dos apóstolos. Por quê? Porque havia neles uma autoridade diferente no meio da igreja. Eles tinham algo que nós hoje não temos. O quê? Uma autoridade para fundamentar as coisas da fé. Para formular, por exemplo, o que Deus diz, o que é o Evangelho, o que Jesus de fato diz. O que não é verdadeiro naquilo que, por exemplo, as pessoas falam sobre Deus. Os apóstolos tinham essa autoridade. E aquele ministério que eles tinham vinha acompanhado de muitos sinais, muitos milagres. Coisas assim super extraordinárias que a gente não vê hoje. Você vê, por exemplo, Pedro e Silas, Paulo e Silas entrando lá também no lugar da oração, e vai ver que o cara é curado lá na hora. Você vai ver Pedro e João, que subiam ao templo, e um cara também que era paralítico ali, ele é curado de uma forma extraordinária. Ele salta e começa a andar. Então, assim, são coisas que aconteciam pelas mãos dos apóstolos para que o ministério deles fosse autenticado. Então, é como se Deus estivesse falando assim: olha, esses caras aqui têm autoridade. Por isso que tanta coisa acontece por meio da mão deles. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa necessariamente ficar frustrado quando a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo toda hora com a gente. Por quê? Porque isso estava muito ligado ao papel dos apóstolos. Aí você pensa assim: pô, Paulinho, mas Deus não faz isso hoje? Faz. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Se Deus quiser curar um paralítico hoje e ele der um salto, ele vai ser curado. Só que isso provavelmente não vai ser tão comum na nossa vida como foi na vida dos apóstolos. Por quê? Porque havia um propósito específico para autenticar aquele ministério deles. Entendeu? Entendeu, Juliano? Fácil, né? Beleza? Então, Paulo fala dessa questão das credenciais, né? 2 Coríntios ele vai dizer isso. São as marcas de um verdadeiro apóstolo. Ele fazia coisas que os outros não faziam. Era como se Deus estivesse falando assim: olha, eu estou com esses caras aqui são a minha autoridade para dizer o que eu penso, o que eu quero, quem eu sou. Beleza? E por último, versículo 19, parte B, vai dizer o seguinte: olha, desde Jerusalém, a circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então Paulo ele vai lembrar aqueles cristãos de Roma ali
que eles eram, que o ministério dele, na verdade, era específico. Paulo não perdia tempo. A estratégia principal de Paulo, o que ele fazia? Ele ia nas cidades onde eram mais influentes ali do Império Romano, e ele pregava e tentava começar uma igreja ali, naquele lugar ali onde tinha muita gente. Por quê? Porque a partir de uma cidade grande, por exemplo, a igreja que fosse fundada ali, ela ia se espalhando, ela ia para outros lugares menores, por exemplo. Então Paulo sabia que ele tinha pouco tempo e ele precisava de uma estratégia boa que Deus tinha dado a ele. Então ele vai dizer o seguinte: olha, no meu ministério, qual era o ministério de Paulo? Esse apóstolo aos gentios, ele justamente queria fazer algo que fosse o mais assim útil possível. Então ele ia nos lugares onde Jesus não tinha sido anunciado, por isso que ele não foi em Roma, porque Jesus tinha sido anunciado lá. Ele vai nessas cidades influentes e planta igrejas lá. Ele levanta pastores e presbíteros, evangelistas, ele levanta pessoas lá. E aí essas pessoas que ele levantasse, elas dariam seguimento à propagação do evangelho naquele lugar. Mas o que ele queria é justamente isso: ele vai nos lugares e planta igrejas. Então a ideia do ministério pioneiro, sabe? Ele vai onde ninguém nunca foi, planta igreja. Vai onde ninguém nunca foi, planta igreja. Certo? Ele queria ir na Espanha, por quê? O evangelho não havia sido pregado na Espanha. Então ele vai sempre nesses lugares. Aí ele vai dizer por último aí: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Se você for lá no início da carta aos Romanos, Romanos 1:13, vai dizer o seguinte: olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido. E aí Paulo vai dizer aqui: olha, essa foi a razão porque eu fui impedido. Por quê? Porque o evangelho já tinha sido anunciado em Roma. E o meu ministério é ser pioneiro. Eu precisava ir a lugares onde o evangelho não tinha sido pregado, estabelecer as igrejas e presbíteros lá. Então é interessante, né, que Paulo ele tinha uma estratégia. Que Deus ele usa uma estratégia, por mais que as coisas de Deus sejam espirituais. Deus ele não ignora a lógica, já percebeu? Ele não ignora as coisas normais, as coisas naturais, o raciocínio, o trabalho do homem, a estratégia, sabe? Ele não ignora isso, pelo contrário, ele usa isso e aprofunda isso. E Paulo sabia muito bem disso. Então, assim, para concluir nosso texto de hoje, nós somos sacerdotes assim como Paulo, não da mesma forma, não com a mesma autoridade, mas nós também somos sacerdotes. E o que isso é aplicável, por exemplo, na minha e na sua vida? Nós precisamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho, nós podemos então ver pessoas que se convertem a Jesus. Então nós, como sacerdotes, podemos levá-las até Deus. E antes de que elas se convertam, nós já podemos ali estar apresentando diante de Deus em oração. Paulo orava pelas pessoas que não eram convertidas, e assim a gente também tem que orar. Senhor, salva fulano, salva ciclano. Senhor, tem tanta gente na minha família que não conhece o Senhor. Tem misericórdia. Isso é o nosso papel. Sacerdote. Concorda comigo? Ou discorda? Pode discordar. Segundo, nós somos instrumentos de Deus, isso significa que a glória é de Deus. Se eu faço alguma coisa, é Deus fazendo por meu intermédio. Certo? E é claro, né? As obras boas. Porque Deus não faz obras ruins, ok? Então, toda obra boa que eu faço, a glória é de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, assim como Paulo entendia que ele era. E por fim, cada um tem o seu papel importante no reino de Deus. Paulo dizia que ele era aquele que regava, aquele que plantava. Lembra disso que ele vai falar em 1 Coríntios? Olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Certo? Ele vai dizer também, olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor, ou seja, ele começou aquela obra, mas ele vai dizer, outro edifica sobre ele, outro constrói sobre esse fundamento. Então, ele era pioneiro, mas nós temos o nosso papel também. Pode ser que eu não seja, por exemplo, um evangelista, né, um plantador de igreja, mas eu estou aqui edificando a igreja. Pode ser que eu não seja, por exemplo, um desbravador de novos povos aí, que vá lá para a África e tente achar uma comunidade lá. Mas no meu lugar, onde Deus me colocou, eu preciso desempenhar o meu papel. Que sempre gira em torno de servir as pessoas, de amar os irmãos, de buscar a santificação, de pregar o Evangelho. Então cada um tem o seu papel no reino de Deus. O nosso engano é achar que o papel no reino de Deus, de fazer alguma coisa, pertence aos pastores, aos líderes da igreja. Esse é o nosso engano. Nós precisamos sempre lembrar que nós temos o nosso papel. E tentar compreender qual é o meu papel. O que eu tenho que fazer no teu reino, para que o teu reino se expanda, para que o Senhor seja conhecido.
E não ficar esperando, né, como se fosse uma coisa assim, Deus precisa me dar uma revelação. Não, mas fazer as coisas que Deus já revelou na palavra dele. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, viver uma vida de santidade, amar os irmãos. São coisas que fazem parte de qualquer função. E aí a função específica Deus vai direcionando a gente no tempo dele. Amém? Tranquilo, Kiara? Tá tranquilo? Beleza? Então tá. Vamos orar para a gente fechar? Alguém tem alguma questão? Colocar? Perguntar? Não? O pessoal está muito calado. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pela sua bondade, pela sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a aplicar a tua palavra na nossa vida. Para que a gente saiba o que fazer, Deus, e como fazer. Muito obrigado pelos irmãos que vieram aqui hoje. Que o Senhor edifique, abençoe a vida de cada um. Abençoe também aqueles que não vieram. Para que a gente possa crescer, Deus, nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Beleza? Então estamos aí finalizando a carta aos Romanos.